Muito bem, o poder da história. Se liga nisso. Isso é crucial quando você busca fazer com que a pessoa entenda uma jornada que você seguiu, ou uma jornada que algum cliente seguiu, ou uma jornada que simplesmente você vai contar para ilustrar e colocar como pano de fundo um conteúdo que você queira entregar. As pessoas, isso é muito importante, anota no seu caderno isso, as pessoas podem não concordar com o conteúdo que você entrega ou com uma teoria que você traz. Elas podem não concordar, mas ninguém pode não concordar com uma história que você conta. Não tem como concordar e achar que aquilo ali, eu não concordo com essa teoria. Tudo bem, eu não concordo com essa história. Não importa se você concorda ou não. Então as pessoas elas não entram nessa jornada de questionar a história. Simplesmente as pessoas ouvem a história. E o fato é que existe uma estrutura que você pode utilizar, e aqui eu estou usando um pouquinho do que seria a jornada do herói, não está completo isso daqui, porque eu acho que tem muita coisa lá que floreio, aqui a gente vai direto ao ponto. E essa estrutura mostra normalmente como é a estrutura de alguém que passou por um momento, saiu do momento, teve uma baixa muito grande na sua vida e saiu lá na frente muito melhor do que antes. É o que a gente chama de jornada do herói aqui de uma forma bem simplificada e prática. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa vai questionar na cabeça dela, esse seu futuro cliente vai questionar assim, mas de onde vem esse conteúdo que você está ensinando? De onde vem isso que você está ensinando pra gente? Como você chegou a essa conclusão? Por que você está ensinando isso? As pessoas precisam saber de onde veio, qual é a sua história, qual é a procedência dessa sua história, da sua busca e por que agora você está colocando aquilo para as pessoas poderem consumir ou comprarem de você, enfim. Vamos entender o que acontece aqui. Uma narrativa que envolve as pessoas, toda narrativa que envolve as pessoas tem emoção. Precisa ter emoção. E o seu cérebro e o meu cérebro já está acostumado com isso desde a nossa infância, quando os nossos avós, os pais sentavam para contar uma historinha pra gente, quando a gente ouvia uma história e começava mais ou menos assim, né? Era uma vez, aí você já, né? E essa narrativa, o nosso cérebro já entende, isso é milenar. Os povos antigos, há 2, 3, 4 mil anos, já contavam histórias uns para os outros, então o nosso cérebro mais profundo aprendeu a lidar com isso. E se você desperdiça esse movimento, você está desperdiçando a possibilidade de ter mais atenção da sua audiência. Quando eu ou a Karina pega nos stories e começa a contar uma história, a gente vê que a retenção é muito maior. Quando a gente conta uma história no vídeo, as pessoas querem ficar até o final para descobrir como que termina essa história, porque a gente quer saber num filme, a mocinha vai ficar com o mocinho, o vilão vai vencer no final, a gente quer saber disso. Vamos entender um pouco de como é que você pode organizar a narrativa de contar uma história sua, a história de um cliente. É importante existir isso. A narrativa que eu vou mostrar aqui, eu já contei algumas vezes ela em vídeos do YouTube, sobre a minha vida ou nos stories, ou quando a gente vai gravar um depoimento de um aluno, a gente procura que o aluno siga essa estrutura aqui, né? Então o que significa isso? Existia em algum momento da vida daquela pessoa a vida boa. O que era a vida boa? A vida como era, uma vida ok, uma vida bacana, uma vida pacata. Em algum momento na vida dessa pessoa aconteceu uma dor. Foi alguma coisa, algum movimento aconteceu, alguma coisa saiu da ordem. Então existe sempre uma grande questão. Estávamos casados, estava tudo bem, e de repente a gente perdeu a conexão. De repente a gente percebeu que a gente queria se separar porque a gente não estava mais com o mesmo entrosamento do começo. A vida financeira era ok, era bacana, mas de repente a gente quebrou financeiramente. Então, em toda jornada acontece isso. A pessoa está num status quo, um status ok, a vida boa, a vida ok, e acontece algum movimento de dor. Algum problema, alguma confusão, algum chamado. E é essa dor que vem, esse desafio, esse problema que vem, que começa a gerar dúvidas na cabeça sua, na minha cabeça, na cabeça da pessoa que está lá do outro lado. E começar a contar uma história sua, quando você diz como era a sua vida antes, de você ter acesso, né? Quando eu digo retribuir, é devolver para a pessoa, a gente vai chegar lá, mas você teve a sua solução, né? Mas quando você está ali construindo a sua narrativa e as pessoas estão ouvindo aquilo ali, você começa a contar a sua história, as pessoas se identificam e falam, caramba, eu passei por algo parecido, caramba, essa história eu já vi algo parecido, meu Deus, a minha tia passou por isso, então eu estou passando por isso agora, nossa, eu estou na iminência de passar sobre isso, isso conecta, a história conecta demais. Então, a pessoa está na vida boa, acontece algum problema, isso gera uma dor na vida da pessoa. Ela começa a ficar com dúvidas se ela vai conseguir voltar para a vida boa, ela começa a ficar com dúvidas sobre a sua própria existência, sobre o resultado que ela não está tendo agora, será que eu vou conseguir voltar a ter esse resultado? Será que eu vou conseguir voltar para a vida boa que eu tinha? A partir dessa dúvida começa uma busca. E essa busca que ela começa a fazer é por respostas. Essa busca é por ler livros, essa busca é por sair no meio da floresta, essa busca é por cruzar desertos, essa busca é uma busca baseada no sofrimento. Eu estou sofrendo, eu estou em dúvida, eu estou buscando como resolver isso. E de repente, quase que milagrosamente, aparece a figura de uma mentora, de um mentor, que pode ser um tio, que pode ser um amigo, que pode ser um professor, que pode ser um livro de alguém que você achou. E aquele mentor, tendo consciência de que ele está te ajudando, ou um mentor distante, que você pegou os ensinamentos daquele mentor, ele te entrega ferramentas, ele te entrega técnicas, recursos. E aí você vai, após o encontro com esse mentor, você vai para um teste. E esse teste é enfrentar aquilo que te deu dor lá no começo. Você vai enfrentar o vilão do filme, você vai enfrentar a situação de dificuldade da sua vida. Depois que você passa por esse teste, você vence e você retorna para o mesmo nível energético aqui. Veja que está no mesmo nível
da vida boa, você retorna para onde você estava. Porém, existe um último movimento, que agora você resolve ir para o retribuir. E aí é por isso que você quer entregar essa solução que você organizou de conhecimento para outras pessoas, para retribuir com a vida delas, para que elas também não passem por um processo como esse. Porque vai ter muitas pessoas da sua audiência, vão ter muitas pessoas da sua audiência que estão aqui, ou procurando essa pessoa aqui. Ou estão tentando esse teste para resolver a questão mais difícil da vida dela, que ela está vivendo, e ela vai precisar voltar para cá achando um outro mentor, e talvez agora é você, uma outra mentora, que tem um conteúdo organizado. Para que ela vença, o que ela mais quer é chegar aqui. O que eu e você mais queremos é que a nossa audiência chegue aqui, passe pela dor e volte para o status de vida boa. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Pegar um exemplo meu, por exemplo. A vida boa era o quê? Era uma vida lá atrás, onde eu tinha um salário médio, eu não sabia que a vida podia ser mais, era aquilo ali, era aquela questão minha ali. A vida mais ou menos. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que eu sentia um vazio aqui dentro. Eu comecei a me questionar se a vida não podia ser mais do que aquilo, se a vida não podia ser mais de sair do trabalho, ir para casa, de casa para o trabalho. Essa dor começou a me consumir. Porque eu queria que a vida tivesse mais significado, tivesse mais propósito, que a vida fosse mais abundante, que talvez pudesse existir uma vida épica de fato. Essa dor começou a me consumir. Eu comecei a ficar com dúvidas sobre a minha própria existência, sobre se a vida era só aquilo mesmo. E essa dúvida me consumia ao ponto de eu ficar dias dentro do quarto, ao ponto de eu não querer sair, de eu não querer ver pessoas, ao ponto de eu parar de produzir. Imerso nessa dor. Com isso eu começo a buscar pessoas. Eu começo a buscar formas, eu começo a conversar com pessoas. É como se fosse aquele momento onde você anda de cabeça baixa, você vai entrando no deserto, você vai entrando na floresta, querendo encontrar uma coisa que você nem sabe o que é. A partir desse momento, eu encontro alguém que me ajuda, eu encontro um mentor. E quem que foi esse mentor na minha vida? Foram duas grandes pessoas. Stephen Covey, com o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é como se eu tivesse encontrado o manuscrito desse meu mentor, um livro. E Tony Robbins, num dos primeiros eventos que eu fui dele nos Estados Unidos. Quando eu encontro esses mentores, eles me dão ferramentas, estratégias, insumo para que eu enfrente aquele vazio que estava dentro de mim. Esse vazio acontece. Ele é batalhado, existe uma batalha, existe um confronto. O vazio é preenchido. Acontece a vitória. Eu retorno para casa como eu era antes, no status da vida boa. Só que eu cheguei do outro lado transformado. E agora, eu estou aqui falando tudo isso para você, depois de ter contado essa história toda e tudo, né? Se a pessoa está vendo um vídeo ou os stories, e eu quero que você não passe pela mesma coisa. Eu quero que você saiba que tem uma forma de resolver isso. Eu vou te explicar como resolve isso. Então, essa aqui de uma forma resumida, de uma forma bem objetiva, é essa jornada que você pode ter, que você pode contar. A história tem poder demais. E se você entender, né, que de alguma forma essa jornada é a jornada de quando você não tinha dinheiro e agora que você tem um pouco mais de dinheiro, quando sua vida era desequilibrada e agora que a sua vida é mais equilibrada, quando você não tinha um relacionamento amoroso bom e agora você tem, quando você tinha sobrepeso e agora você está com o peso correto, quando você... Não importa qual é o problema. Isso aqui pode ser um problema claro, como por exemplo falta de dinheiro, sobrepeso, ou um problema mais sistêmico, uma questão mais energética, uma questão mais, como é o meu caso, eu senti um vazio muito grande. E é esse movimento de falar sobre talvez uma dor que você sentia lá atrás, que gera conexão com as pessoas, que faz com que as pessoas percebam que você não é um ser humano de plástico, que você é um ser humano que falha, que tem dúvidas, que tem problemas também, e isso muitas pessoas acham que isso vai diminuir o especialista, vai diminuir a pessoa que está levando a mensagem, e é justamente o contrário. Isso edifica mais ainda, isso dá ainda mais força, ainda mais força. Quantas vezes, quando eu estou falando sobre alguma coisa, eu fico emocionado, eu vou lá e choro sobre alguma coisa. Não estou dizendo que você tem que chorar para fingir, não é isso. Eu nunca chorei para fingir, não é isso. Mas que emoção vem. E quando acontece esse choro, as pessoas se conectam. Porque é uma emoção do outro lado. É um ser humano do outro lado. A gente já passou por algo parecido. A gente se conecta em relação àquela história. Mostra que você não é um ser humano de plástico. Tá? Mostra que você é um ser humano real. Estou te mostrando isso por quê? Porque em algum momento você vai precisar contar uma história para a audiência, sua história para a audiência. Em algum momento as pessoas vão começar a perguntar, pô, que legal, estou te seguindo aqui há um ano, mas cara, de onde vem tudo isso? Talvez isso aqui vai caber dentro de uma vez que você conta nos seus stories, talvez isso aqui vai caber quando você faz uma narrativa de venda, para as pessoas perceberem, caramba, por que você está ensinando isso que você está ensinando? As pessoas se questionam, porque eu quero retribuir, mas simplesmente você falar que você quer retribuir não resolve. Isso aqui é vago, é porque eu quero retribuir, porque eu tive resultado com isso na minha vida. Cadê a história? Conta a sua história. Pá, 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 pá. Aí a pessoa fala, caramba, que legal, que legal. Então a ideia é você pensar e escrever pequenos textos em cada uma dessas casas que estão aqui, em cada um desses movimentos. O que era a vida boa? O que é a dor que você sentiu? Quais são as dúvidas que você tinha? Você começou a buscar como? Quem foram os mentores que apareceram? Qual foi o dia D, o teste que você fez, o dia que você enfrentou o dragão, o dia que você enfrentou o monstro, o dia que você enfrentou aquele problema? Como foi o retorno para o lar, o retorno para casa? E agora, por que você quer retribuir?
Isso compõe a sua história. E não tem como alguém discordar da história. As pessoas podem gostar ou não, mas discordar não tem como, porque é a sua história, é a minha história. E todas as vezes que você conta isso da forma correta, sem tentar aumentar ou diminuir, sem tentar florear demais, simplesmente como era. Tá? Não importa se a sua história não é uma história épica, se é uma história... Não importa. A sua história é a história perfeita. Você só precisa organizar, seguindo essas casas aqui, e contar isso. Wendel, agora tentando encaixar isso numa sequência de venda. Sim. Em que período você acha que eu posso contar a história em um daqueles formatos ali de venda? Não, o que acontece? Aqui a gente vai ver mais pra frente qual é a estrutura de como criar esses vídeos, a estrutura certa, o que vem primeiro, o que vem depois. Mas essa história aqui, como você tem uma audiência chegando o tempo todo, é importante que volta e meia você conte isso, tá? Porque, vamos pegar um exemplo, você tem 500 seguidores, passa um mês, você tem 2.000 seguidores. Tem 1.500 pessoas que não têm a menor ideia de qual que é a sua história. Você precisa voltar a contar. Aí passou mais 2, 3 meses, é importante que você volte a contar, tá? Para que as pessoas falem, caramba, olha só, eu estou entendendo a história dessa pessoa. Isso numa narrativa, isso numa questão onde você, por exemplo, entrega conteúdo 6 dias da semana e vende no 7º dia. Aqui você tem conteúdo e aqui você tem venda. Então, volta e meia você tem que contar a sua história, tá? Porque o seu Instagram, o conteúdo que você gera, ele é de conteúdo, venda. Agora, se a gente está falando da construção, por exemplo, de um vídeo de venda, onde eu vou ter um vídeo de, por exemplo, 30 minutos, que é um vídeo de venda, né? A gente vai ver isso mais pra frente ali, onde eu tenho, por exemplo, uma página de venda, uma página de internet, onde eu tenho aqui a promessa do seu curso, você tem aqui um vídeo, você tem aqui um botão de compra e você tem aqui depoimentos dos seus alunos ou módulos que a pessoa vai receber. Dentro desse vídeo de venda é muito importante que tenha a construção dessa história. É um vídeo de venda de 30 minutos, é importante que talvez uns 5 minutos desse vídeo seja a sua história. Tá? É importante que tenha um pedaço daquele vídeo que conte a sua história. Porque as pessoas elas precisam entender o porquê você está ensinando aquilo, de onde vem aquilo. Isso no caso de ter oferta muito clara num vídeo só, digamos assim, né? Oferta de venda, é isso aqui que você está comprando, então você tem que assistir esse vídeo. Mas, numa narrativa, por exemplo, como a Karina faz, e como eu faço, que é o tempo todo chamando nos stories, conteúdo, venda, a gente tem que volta e meia voltar nessa construção dessa história aqui e dizer isso nas redes sociais, tá? Seria isso.